Fala meu amigo concurseiro, fala minha amiga concurseira, professora Dayana na área, e hoje nós daremos continuidade ao nosso PNDH3. Trataremos do eixo orientador de número 5, então acompanha comigo aqui na tela. Eixo orientador de número 5 vai tratar da educação e cultura em direitos humanos. Primeira coisa que a gente precisa saber é que ele vai ser composto por 5 diretrizes, né? Cada diretriz vai ter, logicamente, o seu objetivo estratégico e suas ações programáticas. Então, vamos lá. Diretriz 18. Efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos. Diretriz 19. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Diretriz 20. Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. Diretriz 21. Promoção da educação e direitos humanos no serviço público. E por fim, diretriz 22. Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura em direitos humanos. Então agora a gente vai trabalhar cada diretriz dessa e seus objetivos principais. Então acompanha aqui. Diretriz 18. Efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação e Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos, através dos seguintes objetivos. Primeiro e muito importante, implementação do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, o PNEDH, importantíssimo e caiu recentemente em prova. Como é que vai ser feita essa implementação? Qual é o objetivo dela? Vamos lá. Fomentar e apoiar a elaboração de planos estaduais e municipais de educação em direitos humanos. Ou seja, busca-se aqui que os estados e os municípios eles ofereçam aí projetos voltados para a área de direitos humanos dentro das escolas, dentro das universidades e assim sucessivamente. Incentivar a criação e investir no fortalecimento dos comitês de educação em direitos humanos em todos os estados e no Distrito Federal, como órgãos consultivos e propositivos da política de educação em direitos humanos. O que ele fala, né? A criação e o fortalecimento de um comitê, e esse comitê vai tratar da educação em direitos humanos. Só que ele vai ser um órgão consultivo e propositivo, ou seja, ele vai lançar ideias de projetos em direitos humanos e ele vai servir como um consultor para os estados e municípios que estejam querendo colocar um plano de direitos humanos e precisem consultar um órgão superior. E aí esse órgão superior vai ser exatamente esse Comitê em Educação e Direitos Humanos. Ampliação do mecanismo e produção de materiais pedagógicos e didáticos para a educação em direitos humanos. Através de quê? Incentivar a criação de Programa Nacional de Formação em Educação e Direitos Humanos, estimular a temática dos direitos humanos nos editais de avaliação e seleção de obras didáticas do sistema de ensino, atribuir premiação anual de educação em direitos humanos como forma de incentivar a prática de ações e projetos de educação e cultura em direitos humanos. Então vamos lá, a primeira coisa que ele fala é esse incentivo, né, à criação de um Programa Nacional de Formação em Educação em Direitos Humanos, ou seja, a gente vai criar aí formadores de direitos humanos para trabalhar dentro dessas respectivas áreas. Além disso, outro ponto importante é o segundo aqui, ó. Estimular a temática dos direitos humanos nos editais de avaliação e seleção de obras didáticas no sistema de ensino. Todo ano é feito uma escolha para os livros que irão seguir para aquela série. Para a primeira série, para a segunda série, para a terceira série e assim sucessivamente. Então, o que é que o PNDH traz? Ele traz que deve ser analisado na escolha desse material didático obras que tratem dessa temática dos direitos humanos. Então ele busca autores que em suas obras coloquem aí a temática de direitos humanos para trabalhar esses livros dentro das escolas. E essa premiação anual, né, é uma forma de incentivo para a prática de projetos voltados para a educação e cultura em direitos humanos. Esse incentivo, né, muitas vezes pode vir de forma financeira, pode vir através de bolsas e etc. Diretriz 19. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e outras instituições formadoras, através do seguinte objetivo. Inclusão da temática de educação e cultura em direitos humanos nas escolas de educação básica e em outras instituições formadoras. Através de que isso vai ser feito? Olha só. Estabelecer diretrizes curriculares para todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica para a inclusão da temática de educação e cultura em direitos humanos, promovendo o quê? O reconhecimento, respeito das diversidades de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, geracional, né, que a gente está
tratando o quê? De idade, de gerações diferentes, étnico-racial, religiosa, com educação igualitária, não discriminatória e democrática. Então, o que é que se busca? Busca-se, através da diretriz curricular de todos os níveis de ensino, trazer essa igualdade. Busca-se aí limar essa questão de preconceito de gênero, de orientação, de religião. Então, assim, através da matriz curricular, que os direitos humanos eles vão ser melhor colocados dentro das instituições de ensino. Então já busca-se estabelecer essa diretriz para todos os níveis e modalidades de ensino contra esse tipo de preconceito. Promover a inserção da educação em direitos humanos nos processos de formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação que atuam nas redes de ensino e nas unidades responsáveis por execução de medidas socioeducativas. Ou seja, aqui a gente está falando tanto das escolas, certo? Das escolas, das universidades, quanto daqueles centros, né? Centros de reabilitação, onde geralmente costumam ficar os jovens que estão com a sua liberdade privada neste momento. Então, os educadores, eles têm que ter uma formação continuada em direitos humanos, tanto os professores das escolas de todos os níveis, universidades, quanto os professores, né, que na verdade a gente não chama de professores, mas de socioeducadores, que estão cuidando daqueles jovens que estão egressos no sistema prisional, que é diferente da prisão, né? Uma prisão menos detalhada, digamos assim. Então, o formador de direitos humanos, ele vai ter que continuar trabalhando e tendo essa formação continuada, sempre tratando em direitos humanos, sempre aprendendo novas técnicas, novos conteúdos para aplicar nessas escolas e nesses centros reformativos, digamos assim. Inclusão da temática de educação e cultura em direitos humanos nas escolas de educação básica e em outras instituições formadoras. Olha só. Desenvolver ações nacionais de elaboração de estratégias de mediação de conflitos e de justiça restaurativa nas escolas e outras instituições formadoras e instituições de ensino superior, inclusive promovendo a capacitação de docentes para a identificação de violência e abusos contra as crianças e adolescentes, seu encaminhamento adequado e a reconstrução das relações no âmbito escolar. Nós falamos sobre isso anteriormente em outros blocos, só que com outro assunto. Como é que isso acontece? Subentende-se que uma criança passa muito tempo numa escola, um jovem passa muito tempo numa universidade. E aí, se o profissional ele não souber identificar os sinais de violência, ele não vai poder fazer nada. Assim como a gente falou dos agentes de saúde, que precisavam entender sobre a formação para quando chegasse lá no local, identificar sinais de abuso ou violência contra idosos e pessoas com deficiência. E aqui é a mesma coisa. A gente está tratando de desenvolver ações, certo? Para os docentes, para que eles consigam identificar sinais de abuso, né? Para que eles consigam identificar violência contra crianças, adolescentes, e não só identificar, quanto encaminhar para o local correto. Por exemplo, estou lá no meio da aula e identifiquei uma criança com abuso, tenho que acionar os órgãos corretos, né? Tenho que fazer aí uma identificação de para onde essa criança vai, qual é o melhor tratamento para ela, e assim sucessivamente. Como um ponto principal, que é a reconstrução das relações no âmbito escolar. Como diretor, como professor, como docente, eu tenho que voltar aquela criança, aquele jovem, para o convívio de uma maneira menos traumática. Então, eu preciso ter uma educação formada em direitos humanos para que eu consiga fazer isso. E é isso que esse objetivo busca, né? Trazer essa inclusão da temática de educação e cultura em direitos humanos através dos docentes. Desenvolver e estimular ações de enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying. O cyberbullying que ficou muito comum nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Que é o bullying ali através dos meios digitais. Então a gente passa de um âmbito físico de bullying também para um âmbito digital. Por isso novas leis têm sido criadas. A gente teve aí a lei da Carolina Dickmann, né? Que é uma lei que trata de algumas proteções no meio da internet. E aí o PNDH ele busca trazer isso, essa proteção ao bullying nas escolas, nas universidades e também o cyberbullying, que é um bullying que acontece pelos meios digitais. Além disso, implementar e acompanhar a publicação das leis que dispõem sobre a inclusão da história, história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas em todos os níveis e modalidades da educação básica. Ou seja, o PNDH traz aqui como uma meta que outras religiões sejam aplicadas durante ali o ensino básico, que os jovens, que as crianças e os jovens, elas possam entender sobre outras religiões, principalmente as nossas religiões raízes, né? Que é a afro-brasileira, a cultura dos povos indígenas, que é de onde nós somos originados, em todos os níveis da educação básica.
Vamos lá. Inclusão da temática da educação em direitos humanos nos cursos das instituições de ensino superior. Importantíssimo, porque mesmo não sendo uma grade obrigatória do Plano Nacional de Educação, como é na educação básica, o PNDH3, ele traz essa possibilidade aí das universidades também terem acesso à educação em direitos humanos. Através de quê? Propor a inclusão da temática da educação em direitos humanos em direitos curriculares nacionais nos cursos de graduação, ou seja, todo curso de graduação pode oferecer aí alguma disciplina que tenha como temática a educação em direitos humanos. Fomentar a realização de estudos, pesquisas e a implementação de projetos de extensão sobre o período do regime de 1974 a 1975. Isso aqui é conhecido como o regime, regime militar. A gente vai falar muito sobre ele no próximo eixo, regime militar, ok? Bem como apoiar a produção de material didático, a organização de acervos históricos e criação de centros de referência sobre esse assunto aqui, do regime militar. Ele traz isso em educação porque pega, sim, uma parte da educação e da história, mas a gente vai falar sobre o regime militar mais especificamente no próximo eixo, que é o eixo memória e verdade, ok? Continuando. Incentiva a transdisciplinariedade e transversalidade nas atividades acadêmicas em direitos humanos. Como que isso vai ser feito? Incentivar o desenvolvimento de cursos de graduação de formação continuada e programas de pós-graduação em direitos humanos, assim como implementar programas e ações de fomento à extensão universitária em direitos humanos para promoção e defesa dos direitos humanos e o desenvolvimento da cultura e educação em direitos humanos. Então, basicamente aqui vão ser oferecidos cursos, ok? Serão oferecidos cursos sobre a didática de direitos humanos para uma especialização. Diretriz 20. Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos através do seguinte objetivo estratégico: inclusão da temática da educação em direitos humanos na educação não formal. Como que isso vai ser feito? Vamos lá. Fomentar a inclusão da temática de direitos humanos na educação não formal, nos programas de qualificação profissional, alfabetização de jovens e adultos, extensão rural, educação social comunitária e de cultura popular. O que é essa educação não formal? É aquela educação que é diferente da matriz curricular que a União lança, ou seja, não é como uma escola tradicional, é como, por exemplo, um centro social comunitário que ajuda ali na alfabetização de jovens e adultos. Essa é uma forma de educação não formal, ok? Apoiar iniciativas de educação popular em direitos humanos desenvolvidas por organizações comunitárias, movimentos sociais, organizações não governamentais e outros agentes organizados da sociedade civil. Ou seja, aqui a gente está tratando fora do âmbito escolar. Então, essa educação em direitos humanos não formal, ela vem de outros pontos, né? Como, por exemplo, movimentos sociais, ONGs e assim sucessivamente. Inclusão da temática da educação em direitos humanos na educação não formal. Apoiar a incorporação da temática da educação em direitos humanos nos programas e projetos de esporte, lazer e cultura como instrumentos de inclusão social. A gente sabe que o esporte, a cultura, o lazer, eles são formas de unir pessoas. E aí, através desses tópicos de esporte, lazer e cultura, o projeto ele vem incorporar a temática de direitos humanos. Por quê? Porque dentro desses locais é muito mais fácil você trabalhar esse conteúdo de direitos humanos, porque a gente tem muita diversidade. Então, ele busca fazer essa inclusão social de direitos humanos através desses tópicos, esporte, lazer e cultura. Resgate da memória por meio da reconstrução da história dos movimentos sociais. Muito se é falado dos movimentos que já passaram no nosso país. Então, o PNDH ele reforça a história desses movimentos para que até não venha a se repetir coisas ruins que aconteceram na época passada. Então, como é que ele vai fazer isso? Promover campanhas e pesquisas sobre a história dos movimentos de grupos, olha só, historicamente vulnerabilizados. Por que eles são historicamente vulnerabilizados, professora? Porque através da história nós já vimos diversos massacres e violações aos direitos humanos desses grupos, né? Tais como o segmento LGBT, que essa sigla hoje em dia ela já mudou, a gente tem a sigla LGBTQI a mais, movimentos de mulheres, quebradeiras de coco, castanheiras, ciganos, dentre outros. Como vocês sabem, as mulheres só puderam exercer o seu direito ao voto recentemente, né, após um grande desastre, um grande acidente que aconteceu. Então, assim,
é muito importante a história desses grupos vulnerabilizados. Então, busca-se resgatar a memória desses grupos, né, e continuar trazendo ações para que eles não caiam em esquecimento. Apoiar iniciativas para a criação de museus voltados ao resgate da cultura e da história dos movimentos sociais. Nós temos muitos museus aqui espalhados pelo nosso país inteiro, inclusive no nosso Ceará, temos aí o Museu da Senzala, o Museu da Cachaça, que trata de vários patrimônios históricos do nosso país, ok? Diretriz 21, né? Promoção da educação em direitos humanos no serviço público, através dos seguintes objetivos estratégicos. Resgate da memória, né? Por meio da reconstrução da história dos movimentos sociais. Apoiar e desenvolver atividades de formação e capacitação continuadas e interdisciplinares em direitos humanos para servidores públicos, ou seja, servidores públicos devem ter uma formação continuada, sempre estar em formação dentro da área de direitos humanos. Publicar materiais didáticos pedagógicos sobre direitos humanos e função pública, desdobrando temas e aspectos adequados ao diálogo com as várias áreas de atuação de servidores públicos. O servidor público que sabe lidar com direitos humanos é muito importante, porque muitas vezes o servidor público ele é uma frente ali aos direitos humanos, então ele precisa saber como tratar as pessoas, saber os direitos que essa pessoa tem. Então, por isso que é importante e fala-se tanto nessa educação, nessa formação continuada dos servidores públicos em direitos humanos. Formação adequada e qualificada dos profissionais do sistema de segurança pública, né? Principalmente os sistemas de segurança pública, que são servidores que lidam diariamente com todos os cidadãos. Então, isso vem através de quê? Oferecer continuamente e permanentemente cursos em direitos humanos para os profissionais do sistema de segurança pública e justiça criminal. E aí, esses cursos geralmente têm ponto para promoção e vale a pena para o policial fazer esses cursos pelo conhecimento e também pelas vantagens que ele pode trazer. Oferecer permanentemente cursos de especialização aos gestores, policiais e demais profissionais do sistema de segurança pública, né? Os gestores que lidam ali com as campanhas, com os projetos, com as ações, têm que estar inteirados dos direitos humanos, principalmente dos direitos pertencentes ao cidadão, ok? Publicar materiais didáticos pedagógicos sobre segurança pública e direitos humanos, né? São tópicos que podem sim se interligar e aconselha-se que seja aí divulgado materiais nesse viés. E apoiar a capacitação de policiais em direitos das crianças, aspectos básicos do desenvolvimento infantil e em maneiras de lidar com grupos em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes em situação de rua, vítimas de exploração sexual e em conflito com a lei. Importantíssimo, porque esse grupo é um grupo difícil de lidar, então você precisa saber como tratá-los e quais são os direitos que eles têm propriamente dito. Então é importantíssimo que os policiais, que os servidores da segurança pública, eles tenham acesso a esse material e eles aprendam a dialogar com essa comunidade, ok? Diretriz 22. Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura em direitos humanos, através do seguinte objetivo: promover o respeito aos direitos humanos nos meios de comunicação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura em direitos humanos. Propor a criação de marco legal nos termos do artigo 221 da Constituição, estabelecendo respeito aos direitos humanos nos serviços de radiodifusão, rádio e televisão, concedidos, permitidos ou autorizados. Essa redação foi dada pelo decreto de 2010, mas ela já teve uma alteração, ok? E aí essa alteração, ela modernizou essa questão do que pode ser repassado dentro do rádio e da televisão, ok? Promover o respeito aos direitos humanos nos meios de comunicação e o cumprimento de seu papel na promoção da cultura de direitos humanos. Importantíssimo, lembre-se, meu aluno, muitas pessoas estão nos meios de comunicação, elas assistem à TV, elas escutam rádio, elas estão na internet. Então essas formas são formas de propagar e promover os direitos humanos, né, e o papel dos direitos humanos dentro da nossa sociedade. E como é que isso é feito? Um ponto muito importante é esse primeiro aqui, ó. Suspender patrocínio e publicidade oficial em meios que veiculam programações atentatórias aos direitos humanos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma emissora que está ferindo os direitos humanos ou uma estação de rádio que também está ferindo os direitos humanos, essa estação, essa emissora não poderá receber um patrocínio por conta dessas violações. E aí uma empresa, quando ela não recebe o patrocínio, principalmente empresas de televisão, de rádio, de internet, elas tendem a quebrar. Por esse motivo é importante essa suspensão, porque garante que os direitos humanos não vão ser violados, né, dentro desses meios de comunicação.
promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso de pessoas com deficiência sensorial à programação em todos os meios de comunicação e informação, em conformidade com o Decreto 5.296 de 2004, bem como o acesso a novos sistemas e tecnologias, incluindo a internet. Isso aqui, mais uma vez, a gente vai estar tratando de inclusão, ok, meu aluno? Inclusão da pessoa com deficiência, né? Então, inclusão do PCD. Então, o PCD, ele deve ter acesso a todos esses meios de comunicação em igual oportunidade com as outras pessoas. Então, busca-se eliminar aí toda e qualquer barreira que venha a impedir o acesso dessas pessoas a esses meios de comunicação. Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação. Incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares voltados para a educação em direitos humanos e que reconstrua a história recente do autoritarismo no Brasil. Sempre que ele falar dessa questão do autoritarismo, desculpa, ele está falando da questão aí do regime militar, ok? Do regime militar. Bem como as iniciativas populares de organização e resistência. A gente já viu hoje na nossa sociedade que existem diversos filmes que tratam desse período do regime militar. Inclusive, nós temos um filme que recentemente, né, a atriz foi ganhadora aí do Globo de Ouro e trata um pouco da história aí da época da ditadura militar, do regime militar que foi instaurado no nosso país, ok? Então, para a gente fixar aqui esse eixo orientador 5, que é um eixo mais curtinho, mas que tem itens importantes, porque ele trata de educação e cultura em direitos humanos e que caiu recentemente em prova, a gente vai fazer umas questõezinhas aqui para massificar. Primeiríssima questão, FGV 2018, professor licenciado em Educação Física. Os professores da Escola Municipal Hortência estão trabalhando no planejamento do próximo ano letivo. A equipe de direção da escola os lembrou de considerar as estratégias propostas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos que se referem à educação escolar. Analise abaixo algumas das ideias dos professores. Primeiro, projeto interdisciplinar sobre as tribos indígenas da Amazônia. Olha só, nós vimos ao redor das nossas áreas que é permitido os projetos interdisciplinares, principalmente aqueles que retomem a nossa memória, a nossa cultura, a nossa história, não é? Então, quando a gente fala dos indígenas presentes na Amazônia, nós estamos falando de tudo isso aqui. Por esse motivo, isso é um projeto que pode sim acontecer. Então, ele faz parte aí. Jogos esportivos coletivos, perfeito. A gente viu que através do esporte, né, a gente pode fazer aí as questões de inclusão social. Em direitos humanos, isso é muito importante. Então, jogos de esporte coletivos trazem aí a sensação de inclusão. Por esse motivo, também é um projeto que pode sim ser proposto aí através das ideias dos professores. E por fim, aulas de informática para a comunidade. Nós também vimos essa questão dos projetos que envolvem a comunidade e que são projetos de educação, certo? Educação não formal. Educação não formal. Então, sim, esse é um projeto que faz parte aí do PNDH que pode sim ser aplicado pelos professores. Dessa forma, todos os projetos citados fazem parte, então vamos ver qual é o nosso gabarito. A ideia que contemplaria o documento citado nós temos aí todas as três ideias, né? As três ideias fazem parte do PNDH e podem sim ser aplicadas por estes professores. Então, o gabarito aí é o item E. Segunda questão, Banca FAUEL 2016, Educador. Sobre os eixos orientadores, é correto afirmar: eixo orientador 2, desenvolvimento em direitos humanos? Perfeito. Algumas de suas diretrizes são: valorização da pessoa humana como sujeito secundário do processo de desenvolvimento. Olha só, meu aluno, quando a gente fala de eixo orientador 2, a gente está falando da valorização da pessoa humana como sujeito principal, ok? Como sujeito primário do processo de desenvolvimento. O sujeito, ele está no centro dos direitos humanos, então ele não pode ser secundário. Por este motivo aí, o item já está incorreto. Promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, certíssimo, né? Incluindo as gerações futuras como sujeitos de direito. Perfeito. Nós vimos que a partir do PNDH 3, os direitos ambientais, eles fazem parte agora dos direitos humanos. Eles são tratados como direitos humanos. Então, isso está certíssimo, incluindo aí para gerações futuras. Porém, dizer que o sujeito é secundário torna o item incorreto. Por esse motivo, o item A está errado. Item B. Eixo orientador 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Correto também. Algumas de suas diretrizes são: garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. Até aqui, perfeito.
Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, mesmo não tendo o direito de opinião e participação. Incorreto, né? Erradíssimo. Nós já vimos anteriormente que a criança, a partir do momento que ela tem idade, certo? Idade para formular opiniões, certo? Idade para formular opinião, ela pode sim ser um sujeito ativa dos seus direitos, ela pode participar, ela pode opinar. Então não tenho como dizer que a criança ou adolescente ela não tem direito de opinião e participação, porque ela tem sim, e nós vimos isso exatamente no eixo orientador de número 3. Por este motivo, o item B está incorreto. Item C. Eixo orientador 4. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Algumas de suas diretrizes são transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Perfeito. Modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas de morte e medidas de privação de liberdade e melhorias do sistema penitenciário. Primeira coisa, né, que a gente tem que saber, no Brasil não há, certo? Não há pena de morte, não há pena de morte. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção, professor? Anota aí a exceção, ó. Somente em caso de guerra, declarada, ok? Mas a regra é que não há pena de morte no nosso país. E o PNDH, em hipótese alguma, vai trazer a aplicação dessa pena de morte, pois ela é vedada, e muito menos traz medidas de privação de liberdade, muito pelo contrário. O eixo 4, ele busca medidas, ok? Medidas alternativas à privação de liberdade, né? Alternativas à privação de liberdade. Então, o item C aqui, né, tá totalmente incorreto e não é o nosso gabarito, porque sobra o nosso item correto, que consequentemente vai ser o item D. Então, vamos ver o que é que ele diz. Eixo orientador 5, educação e cultura em direitos humanos. Algumas de suas diretrizes são: fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Perfeito, corretíssimo. Nós vimos que os direitos humanos devem ser aplicados aí em todas as áreas de ensino. Garantia do direito à comunicação democrática e acesso à informação para a consolidação de uma cultura em direitos humanos. Perfeito, né? Quanto mais propaga-se aí a questão dos direitos humanos, mais a gente está garantindo esse direito a todas as pessoas de forma democrática, né? Para todos. Então, no gabarito da nossa segunda questão, é o item D de direitos humanos, a melhor matéria do seu concurso. Nós ficamos por aqui nesse bloco, mas não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta para finalizar o tópico de PNDH 3. Valeu, tamo junto e até a próxima.